Olá, olá! Bem-vindos Olá, ao Realidade Oculta. Eu, professor Ricardo Fera, e o professor Juarez, vamos conversar com você hoje sobre mais um tema da realidade oculta. A humanidade ainda é uma adolescente? E agora? Com vocês, professor Juarez. olá, sejam todos muito bem-vindos, né? Olha, esse é um tema muito interessante que impacta diretamente na vida prática das pessoas, na vida profissional das pessoas, né? É uma coisa de pano de fundo, é uma coisa suave, sutil e que ninguém percebe, ninguém observa, né? Mas isso impõe valores, crenças, comportamentos, né? Que podem parecer, à vista de uma pessoa mais madura, comportamentos assim insensatos, banais, né? Triviais, passageiros e desnecessários. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso aí durante esse vídeo e vamos ver também, né? A análise do lado do Ricardo aqui, a análise da psicanálise, e também vamos fazer uma análise da astrologia, né, e do ocultismo de um modo geral, tá bom? Legal. Então, ao final deste vídeo, nós vamos entregar para vocês algumas ferramentas para você poder entender como se beneficiar dessa situação. Se a humanidade é ou não adolescente, não sei, vamos descobrir daqui a pouco. Mas a questão é como que você está interagindo hoje, né? Como que você para ter um resultado melhor na sua vida, né? Bom, a questão que chama atenção é primeiro você entender, nós estamos falando aqui de uma é do planeta, né? Então não dá para considerar os extremos, né? Tem pessoas que estão muito adiantadas e outros que estão muito atrasados, né? Então nós estamos pegando uma visão genérica, geral. Por outro lado, é, esses conceitos que nós estamos adotando aqui são conceitos milenares, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, você considera a fase de existência humana em 4 etapas. Ou seja, a infância, que geralmente vai até os 7 anos, 8 anos. Depois você tem a adolescência, né? Que teoricamente seria dali dos 8 para frente. Antigamente era até os 21. Hoje em dia já não se sabe mais até que idade que vai, né? Depois nós temos a idade adulta, né? Que é quando o indivíduo assume suas responsabilidades para sobreviver por si mesmo, né? E depois nós vamos ter a maturidade, né? Que é a época em que a pessoa já entendeu como é que o jogo funciona e não está mais sujeito às situações anteriores. E olha que interessante, a primeira fase são 7 anos, a segunda são 14 anos, porque é de 8 a 21. Se você somar, ou seja, a primeira é 1 setenário, a segunda é 2 setenários. A fase adulta, que vai começar aos 21, ela vai ter 3 setenários. Então, quando o indivíduo tiver com 42 anos, é que ele está se tornando um indivíduo que entrou na maturidade, que não quer dizer velhice, sabe? Quer dizer uma maturidade mental, intelectual, cognitiva, né? Inclusive, há tradições orientais, me parece que no Japão, inclusive, que o indivíduo só é considerado homem adulto depois dos 42 anos. Então, até antes disso, ele deve obediência ao patriarca. Quando ele faz 42 anos, faz uma festa, tal, que nem a gente faz aqui para debutante com 15 anos, né? Junta a família toda e a partir daquele dia ele só deve respeito, mas não mais obediência ao patriarca, porque ele se tornou adulto. É bonitinho, né? Mas você vê assim, como é que eles têm isso numa tradição? E na prática, no desenvolvimento cognitivo, é mais ou menos assim mesmo, né? Até Sim. chegar nos 40 anos, o pessoal ainda está muito confuso, tal. Depois é que assenta as ideias, né? E como é que seria isso para a astrologia, professor Juarez? Como é que é essas etapas?
Olha, eu não falo em nome da astrologia, eu falo como astrólogo, né? Usando os raciocínios da astrologia, a minha experiência de mais de 40 anos, né? Se a pessoa procurar aí em livros de astrologia, não vai encontrar o que eu vou falar aqui, não. Né? Não que eu seja melhor, não, sou simplesmente diferente, eu tenho a minha opinião, né? Para mim, é como se essa humanidade que a gente conhece agora, está aqui, né? Tivesse surgido na era de Leão, né? E nós estamos entrando na era de Aquários, ok? Então veio a era de Leão, né? Depois veio a de Câncer, depois a de Gêmeos, depois a de Touro, depois a de Áries, a de Peixes, e a gente está entrando em Aquários. A gente pode, se fizer uma busca da simbologia dessas eras todas, né? Mais recentemente, aí, recentemente, entre aspas, por exemplo, nós temos as divindades, que era touro, né? Da era de touro, né? O Ram, né? Que era um carneiro de Áries, aí vai, né? E aí vai. Bom, mas assim, a meu ver, nós estamos, a humanidade, a nossa presente humanidade, está tendo um comportamento bem de casa 5, que a gente chama de mapa astral, né? Que é a de adolescência, né? Então, assim, qual é a característica da adolescência? Olha, em termos de psicologia, entrando um pouquinho na área aí do Ricardo, né? A adolescência é o período, né, da individuação, quando começa o processo de individuação. Por que que todo adolescente, ele, ou a grande maioria dos adolescentes, ele é contrário a pai e mãe? Porque ele quer ser ele quer olhar no espelho e falar, não, peraí, isso sou eu, diferente do pai, da mãe, dos irmãos, né? Ele quer ter orgulho de si mesmo, aí começa com amor próprio, né? Olhar para si, falar, poxa, eu sou assim, né? É uma busca de uma razão existencial, é algo muito positivo, algo muito bom, né? E a maioria dos pais não entende nesse sentido, né? Quer que o filho seja aquilo ali, que faça aquilo que eles acham certo, correto, né? Eu aprendi que os filhos são sempre uma evolução dos pais, seja biologicamente falando, né? Seja psicologicamente falando, é uma evolução, né? Biologicamente falando, as melhores células do corpo humano é que vão gerar os gametas, né? Então, é o que tem de melhor, vai lá, está no espermatozoide, vai estar no óvulo, ok? Então, é o que de melhor tem, tá? Em termos de psicologia também, os filhos sempre superam os pais, né? Mas a outra característica da adolescência é exatamente o fato de quem viveu naquela briguinha, né, do clube do Bolinha contra o clube da Luluzinha, na adolescência começa a olhar assim e fala, mas que negócio ali tá interessante. Eu estou achando aí que eu tenho que parar com essa briga, com essa competição, né? Vamos olhar com carinho, com respeito, e aí começa, né, uma aproximação. Mas quando eu falo de aproximação, não é só externo, né? Não é só externo, fisicamente falando, sexualmente falando, não, mas mais é interno, né? Os homens estão um pouco mais abertos para o seu próprio feminino, né? Deixar de ser brucutu, né? De ser o agressivo, aquele homem das cavernas, né? Machista, preconceituoso, né? Então vai cuidar um pouquinho. Hoje tem os, como é que eles falam? Do Cristiano Ronaldo lá, ele é metrosexual, né? Tem os homens metrosexual. Imagina, Ricardo, quando a gente era criança, o cara usar brinco. Não, todo mundo cai de pau. Hoje não, hoje é moda, né? O Neymar usa, grandes personalidades usam, né? Os meninos usam brinco, se não usar, tá esquisito, tá estranho, né? E aí vai, né? As meninas, na nossa, quando a gente era criança, Ricardo, as mulheres só podiam usar saia, né? Mulher que fumava e andava de calça comprida não prestava, né? Hoje, praticamente não se concebe mais. A calça comprida é super prática para as mulheres e para os homens também, é claro. Então, você percebe, né? Nós estamos nos abrindo para uma aproximação com relação ao arquétipo complementar e oposto. Então, nós estamos caminhando lentamente, profundamente, né, para uma consciência de aproximação ao ponto, né, de que nós lá no futuro, lá na era de Aquários, nós vamos ter essa abertura para o androginismo,
né? Então, nós estamos agora vendo a importância, né? O homem não é mais importante que a mulher. E isso se reflete no conceito de gêmeos espirituais que a gente aprende muitas vezes. Na alquimia tem o rei e a rainha, né? No Egito Antigo tinha Ísis e Osíris, né? A gente vê essa questão dos gêmeos espirituais em várias tradições, várias culturas, o Yin e Yang, né? Mas culturalmente a gente traz aí uma briga, uma luta entre o masculino e o feminino. Então, eu observo que nós estamos também buscando essa aproximação. Por outro lado, ainda há muita imaturidade, né? Eu vejo, sabe, Ricardo, a humanidade, ainda grosso modo a humanidade, né? Muito querendo passear, sabe? Ficar naqueles shows enormes e pulando e gasta milhões, né? O mesmo futebol que enche estádios, o povo gasta dinheiro, sabe? É uma busca de emoções fortes, como um adolescente ele necessita, entendeu? Então, assim, as pessoas mais sensatas, mais maduras, né? Mais assim, experientes, elas olham tudo isso e falam, nossa, mas esse povo aí não... Aonde que eles querem chegar com isso, né? A gente entende que geralmente são pessoas oprimidas, né? Trabalha a semana inteira, que nem um escravo, né? Aí é outro tema, viu, Ricardo, essa questão do trabalho, né? Trabalho eu acho super importante, ele realmente edifica a alma, né? Edifica o ser humano. Porém, nós vivemos mais um trabalho do que em casa, né? Nós temos a nossa vida é dedicada na maior parte para o trabalho. Eu acho que está faltando espaço para convivência com a família, né? Convivência com os amigos, um momento de espiritualidade, dedicação à espiritualidade, tá? Então, já é uma outra questão também. Então, assim, eu vejo assim, né? Eu observo, eu trabalho assim como você, Ricardo, eu trabalho mais 40 anos, quase 50 anos, atendendo pessoas, lidando com pessoas, né? E a gente vê, assim, muitas pessoas perdidas ainda, com questionamentos, com angústias naturais de um adolescente. Isso aí. Você chegou num ponto assim que acho que quando o indivíduo está adolescente, na atualidade, está no lucro. Porque a maioria nem não está nem nesse ponto. Então, sabe o bercinho, né? O bebê no bercinho, que fica lá de pé, lá, sacolejando, quando está quase andando, né? Perto de um ano, né? Sacoleja lá e grita, e chora, e esperneia que quer que a mãe vá fazer o que ele quer, né? Então, essa fase da infância, né? Da primeira infância, que nós vamos aqui até a infância até os 7 anos, né? Que você tem fases, né? Fase oral, fase anal, tem etapas desse desenvolvimento. É como se o ser humano vivesse toda a história da humanidade do 0 aos 7 anos. Então, vem desde a pré-história, né? E você pode ver que os brinquedos de criança, de bebezinho, é muito de bater, de coisa assim, né? Como fosse um tacape da pré-história, tá? Só que tem indivíduos que você vai ver o que eles assistem, né? Os vídeos que eles gostam, tal, é desse tipo de coisa de bater, de porrada. Então, assim, é um estado semelhante ao do bebê no berço. E ai de você, se você não fizer o que aquela pessoa quer. Ela vai gritar com você, vai espernear, vai te acusar de Chile. qualquer coisa, né? Então você vê assim que atualmente quando o indivíduo é rebelde, adolescente, que está procurando saber quem ele é, está no lucro. Que bom que você encontrou um cara assim, porque tem muitos que não estão nem nessa fase ainda. Então, Isso é verdade. pegar o exemplo aí você falou da questão da sexualidade, uma igualdade do sexo, um respeito, etc. Então, antes não existia anticoncepcional, agora existe. Só que aí o pessoal não toma, né? Aí também não faz anticoncepção. Aí a gente vê aqui, onde eu estou aqui em São Lourenço, você vê criança empurrando carrinho com criança, né? Você fala, peraí, não, tá fora do tempo, né? Aí ainda não se tornou adulta e já tem que cuidar de um outro ser, e aí vai só dar confusão, porque se a gestação é muito cedo,
ainda não deu tempo daquele ser sair da adolescência e se tornar adulto, né? Como é que ele vai cuidar de outro ser se ele ainda requer, ela ainda requer cuidados, né? E mesmo em consultório, já atendi muitas pessoas que o filho acabou sendo criado pela mãe e o pai, e assim por diante, né? E aquela jovenzinha continuou estudando, quando não consegue isso, ainda vai lá, né? Mas mesmo assim, não tem uma estrutura emocional para construir um relacionamento que dure, sabe? Relacionamentos ficam tudo fragmentados. Então, essa questão de se a maioria tiver na adolescência, ainda estamos no lucro. Eu desconfio que a maioria não está nem na adolescência ainda, sabe? Que está num fase. Ainda temos mais assim uma manipulação de massa, né? Levando para infantilizar. Os que estão melhores estão na adolescência. E aí você pega e infantiliza, leva-os para querer ser o centro do universo, porque o bebê, entenda o seguinte, o bebê, ele é o centro do universo dele, e ponto. E todo mundo tem Sim, que fazer o que ele quer. E ele é sim. chantagista mesmo. Se você não fizer o que ele quer, ele berra, ele chora, ele grita, você não vai dormir, cara. Acabou com o teu sossego, né? Então, ele tem o poder de chantagear o adulto, sabe? E muita gente fala, os bebês são anjinhos e tal. Isso é conversa para boi dormir, né? Eles são seres que vieram de uma outra dimensão, e precisam ser humanizados. Por isso que existe mãe, pai, cuidadores, para ensiná-los a viver nessa dimensão que nós estamos. Se isso não for feito nessa fase do bercinho aí, ou até os 7 anos de idade, a próxima fase fica prejudicada. Então aí entra na escola e fala assim, na escola tem bullying. Você fala, por que antigamente não tinha bullying? É que a gente corria mais, tá? A gente era mais rápido de sair correndo para fazer escapar das coisas. Então, assim, cada um já resolvia as suas coisas, não ia chegar e trazer o papai para a mamãe. Ai, o menino me falou isso na escola. Para, né? Se vira lá, ué. Se ele te bater, você bate nele, e assim por diante, se vira. Então, havia uma certa preparação em casa para que a criança, no mundo aí que ela tivesse, ela conseguisse minimamente resolver suas coisas. Podia ser que uma coisa precisasse de intervenção do adulto? Podia sim, mas a maior parte das coisas as crianças iriam resolvendo. E aí essa transição da infância para a adolescência acontecia de uma forma mais suave, né? E na adolescência que ficava rebeldezinho, e ficava contestando o que o pai e a mãe falassem, ele dizia o contrário, só para se autoafirmar, né? E pronto, até que uma hora passa, né? E isso é interessante também, essa questão da adolescência, que você vai vendo que a temperatura vai subindo, né? Até quando chega perto dos 20 anos, 21 anos, está insuportável você morar na casa do seu pai e da sua mãe, né? E para eles também está insuportável essa rebeldia sem causa aqui dentro de casa. Aí você pega e vai para o mundo, cara, vai seguir teu rumo. Ou vai casar, como era antigamente, ou vai morar sozinho, sei lá, segue teu caminho, né? E você entrou na fase adulta. O que está acontecendo hoje é que quando o pessoal chega nessa fase que seria de autonomia, então tá bom, você pensa diferente, então faz do seu jeito aí. Agora não faz. Aí ele quer verba do Estado para isso, verba para aquilo. Não, porque eu sou um gênio. Que bom, então faz alguma coisa. Não, mas eu preciso de um apoio do Estado, ou senão, o pai, me dá uma mesada aí, né? Tem cara de 40 anos recebendo mesada do pai. Fala, pô, mas peraí, não estou entendendo. Não, é porque eu tenho 5 filhos e me manda mesada. Não sou contra, mas se você estiver precisando, tal, momentaneamente, né? Tudo bem. Mas não como um modo de vida, né? Uma coisa não é assim mesmo. Quem sustenta meus filhos é meu pai. Peraí, quem sustentou os filhos do meu pai foi ele. Então, quem deve sustentar os meus filhos deve ser eu. E assim, sucessivamente, né? E essa noção de quem sustenta meus filhos sou eu está se tornando adulto, né? Se o cara não consegue fazer isso,
ele não se tornou adulto ainda, ele ainda é um adolescente. Ai, mas não é para Sim. aceitar dinheiro do pai? Como eu falei, se você estiver num sufoco, aceite, mas assim que você puder, sai dessa, fala, agora eu dou conta, né? Entendeu? Não, assim, não, é para sempre, né? Pendurado lá. Então, você vê que a condição de se tornar adulto é se tornar independente, autossuficiente. E com esse grande quantidade de coisas assistencialistas, você reprime o desenvolvimento das pessoas. Não sou contra nenhum programa social, hein? Eu acho que emergência é emergência. Você precisa de um seguro, use mesmo, tá? Agora vai para frente, sai dessa. E do jeito que está concebido, se você melhorar, você está ferrado, porque imagina aqui, ó, o cara está recebendo um bolso, alguma coisa aí. Aí ele arrumou um emprego, falou, pô, que legal, agora eu vou trabalhar. Só que ele perdeu o bolsa lá. E aí ele não sabe se ele vai se dar bem no emprego. De repente ele ficou 6 meses lá e foi despedido, não deu certo. Aí ficou sem um e sem outro. Então o que, que acontece? É melhor você ficar na miúda, não faça nada não, viu? Continua aí encostado, né? E pronto. Isso derrete o Fica como cérebro. criança a vida inteira, né? É, isso derrete o cérebro. Olha assim, a psique humana, assim como toda a fisiologia humana, é destinada ao movimento. Se você ficar parado sem se movimentar, você adoece. Então, você precisa ter movimento. Isso também implica no cérebro, tá? Isso também implica nas suas relações sociais. Se você ficar muito tempo sem conviver com ninguém, daqui a pouco você não consegue mais conviver, cara. Porque conviver requer uma aceitação. O outro é Sim. diferente e todo mundo é diferente, né? E cada um de nós, como adolescente que somos, né, fala, não, o meu jeito que é o certo, né? O meu jeito que é o certo, o errado é o outro, né? Uma característica evidente da adolescência é buscar culpados, tá? Eu sou assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, e assim vai, né? Se eu tivesse nascido num país do primeiro mundo, eu ia ser isso, ia ser aquilo. É tudo papo furado, sabe? Então aqui já está uma referência, né? Na criança, tudo é para mim, e na adolescência, a culpa é sua, né? Ao passo que quando chegar a ser adulto, aí a responsabilidade é minha, eu sou responsável pela minha vida. Então, se eu quero uma condição melhor, eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de um indivíduo aqui de São Lourenço que passou num concurso para a Receita Federal. E aí, claro, que é um salário muito bom e tal, isso há muitos anos atrás. Só que ele trabalhava numa loja de tecido enquanto ele estava estudando para o concurso, né? E tinha vezes que ele estava atendendo o cliente de pé no balcão, ele dava uma pescada assim, né? De tão pouco que ele dormia à noite para estudar. Aí ele passou no concurso, né? E aí, obviamente, imagina o salário de Receita Federal numa cidade do interior como é São Lourenço, né? Vai estar rico, né? Entendeu? Aí o pessoal fala assim, ai, como Deus é bom, né? Você tem uma sorte que só, né? Deus abençoou, né? Ele falou, pô, eu que ralei. Claro que Deus está no controle de tudo, mas eu ralei para estudar, para passar no concurso. Não veio pronto, né? Sim. Então, esse pensamento de eu ralei é um pensamento adulto. E o Sim. pensamento de que o Deus é que deu para aquela pessoa aquela graça é um pensamento adolescente ainda, infantilizado, né? Entendeu? O papai Porque Deus, né? O papai, a mamãe. é, que aliás é uma coisa assim que é uma dentro do próprio cristianismo há uma, uma divergência de interpretação, né? Que tem pessoas que falam assim, você pode fazer tudo o que você quiser e Deus vai te dar a graça e pronto, você está perdoado e vai para isso. Esse é um jeito de interpretar, tá? Sim. Outros já entendem diferente, falam assim, não, Jesus mostrou o caminho, então se eu quero ser cristão, eu devo imitá-lo naquilo que eu puder, vou procurar me melhorar para ser digno dele, né? Ser digno do exemplo que ele deixou, né? Você vê que é diferente?
eu posso fazer qualquer porcaria, Deus perdoa e está tudo certo, vamos dizer assim, a ressurreição é uma graça divina, ponto. O outro já fala, não, tudo bem, pode ser que exista isso aí também, mas eu tive o exemplo do mestre. Então, se eu me sinto um discípulo do mestre Jesus, eu vou procurar melhorar e cada dia cumprir mais aquilo que ele ensinou. Eu sei que eu sou imperfeito, que no cristianismo ele chama de pecador. Não sei que eu sou pecador, mas eu vou procurar melhorar. Cada dia eu procuro melhorar um pouquinho. Você percebe que são dois jeitos. Um bota tudo para Deus resolver e o outro chama para si a responsabilidade de se melhorar. Quem chama para si está mais adulto. Quem bota tudo para Deus resolver está mais infantilizado. Então, entre o infantil e o adulto está o adolescente, que está a maioria da população. Tá certo? É. Diga lá, E o que professor. acontece? A gente vê, Ricardo, que esse tipo de comportamento, a gente está falando aqui, parece que a gente só está falando de criança. Não, isso é na vida prática, gente. Olha, você falou de uma coisa muito importante, Ricardo, que é a questão da maturidade emocional, né? Então, assim, uma coisa que o Ricardo sempre fala aqui, gente, nós falamos daquilo que dá para falar no público aberto, no YouTube, tá? Como assinante aí do grupo, Do dentro canal. do canal, dá para a gente abordar a coisa de uma forma mais profunda, né? Por que eu estou falando? Por exemplo, isso aí, esse equilíbrio emocional, essa maturidade emocional, a nossa humanidade era para ter atingido isso na época da Atlântida. Só dando aqui puxando um pouquinho de um conhecimento mais oculto aí na época da Atlântida, era para a gente ter esse equilíbrio emocional. Agora, a gente está na era de desenvolver o mental, como o Ricardo bem falou, né? O adolescente, a criança é muito emocional, né? O adulto não, o adulto é mais racional, sabe? Ele vai, observa, não joga fora a emoção é super importante, super necessária, né? Mas usar o mental de uma forma mais consciente, que vale a pena, que não vale a pena, você gastar dinheiro com aquilo, você investir naquilo, você acreditar naquilo, né? Você empenhar e, às vezes, colocar a sua vida naquilo, sabe? Você vê dentro das relações profissionais, dentro de trabalho, gente. O que tem de gente que consegue cargos através da adulação, puxando o saco, elogiando a vaidade, o chefe. Isso é uma atitude para o chefe que aceita isso, é infantil, é adolescente. Sabe? Ele ficar querendo inflar o ego dele, o orgulho dele, sem segurança, sabe? É emocional, né? E tudo gira em torno do emocional. Nós vemos grandes líderes aí que aparecem na imprensa, né, Ricardo? Recentemente, pediu um negócio internacional lá para a Espanha não fez, ele empurrou. Não, então tá, então não vou fazer tal coisa também. Pronto, acabou. Simples assim. Gente, isso é coisa adolescente. Oi, não é coisa de um cara super importante, sério, com cargo. Não, ele reagiu de uma forma totalmente incoerente, não tinha nada a ver um caso com o outro. Mas não, as pessoas agem e reagem emocionalmente. Até essa luta por poder, por influência, é uma coisa de adolescente que quer ser o macho alfa, o bonitão da parada. Sabe? Isso acontece no nosso dia a dia, sabe? No nosso trabalho, sabe? E isso reflete também na religiosidade. É que nem o Ricardo estava falando, né? As pessoas ainda buscam na religião aquela coisa de o Deus vai resolver os meus problemas, Jesus vai me ajudar, sabe? O gnomo, sabe? O elemental, né? O anjo. Pô, arregaça a manga, meu amigo, e resolve o seu problema, sabe? Isso não é você não ser espiritualista, não. É você... O que é ser espiritualista? Você saber as leis de Deus, saber lá os mandamentos, estudar um pouco mais a espiritualidade, né? As pessoas que não o Ricardo bem falou, né? Não, Jesus morreu na cruz para me salvar. Pô, não tem que fazer nada, então, ficar sentado ali de boa, assistindo sessão da tarde, jogando joguinho, Nintendo. Não, Jesus falou, olha, você quer ir ao Pai? Pega a sua cruz e me siga. Faça o que eu fiz. Ninguém quer, né?
Ou a maioria não quer. Então, observa, você que está nos assistindo, né? Essa maturidade emocional e o desenvolvimento mental vai refletir na mudança do comportamento dentro do trabalho, da estrutura organizacional das empresas, né? E até nas religiões no futuro. Observa que muitas empresas, hoje o faturamento ele gira em torno do emocional, do sensacionalismo. Como falei, grandes shows e tal. Às vezes você pode ter uma pessoa que toca muito bem e tal, mas sabe, é uma música clássica, é uma coisa que não chama atenção, aquela coisa de massa, né? Como é que se fala? Aquelas frases virais, né? Sabe, aquela música que não diz nada, mas que fica na sua cabeça, sabe? Aquilo lá que faz sucesso, aquilo lá que dá dinheiro é impressionante. É impressionante. Então, havendo a humanidade evoluindo, né, mentalmente, vai mudar o dia a dia, a rotina nossa. Olha como é o impacto disso que nós estamos falando. Vai ter um impacto enorme na economia, vai ter um impacto enorme no comportamento, nas religiões, na busca espiritual das pessoas. O que você acha disso, Ricardo? Eu acho que a gente se abre uma porta aí que nos nossos grupos fechados dá para a gente rasgar o verbo, e aqui não. Tá? Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas, vou dar como o povo fala atualmente, vou dar um spoiler, né? Contar um pedacinho. A maioria das pessoas não vive agora, ela vive um eco do passado. Ela só fica reprisando. É como se você tivesse assistido um filme, um episódio. Você vai assistir um seriado, o seriado tem lá 30 episódios, você fica assistindo só um, o primeiro de novo, e de novo, e de novo, de novo. Fala, mas e os outros? Não, mas a história é assim que é. Como assim que é? Não, quando eu era criança foi assim, então, tudo bem, mas você não precisa ser eternamente o que já foi. Não, mas você não sabe como é que meu pai era. Tudo bem, ele era, mas ele já foi. E você vai ser igual a ele? Ou vai ser o contrário dele? Porque se você for igual ou o contrário, dos dois jeitos você está preso. Tem um terceiro caminho, que é não ser igual e não ser ao contrário, que é ser você. O que é esse ser você? Percebe? Esse ser você, ele traz responsabilidade, né? Você não vai poder botar a culpa em ninguém, né? Isso. Entendeu? Ah, mas teve isso, ou teve aquilo, ou fez sol, ou Deus não quis. Tudo bem. Ó, eu não sou contra Deus, não, acho ele muito legal. Mas eu só acho que, na maioria das vezes, nós estamos dando uma responsabilidade para Deus que, na verdade, é sua, tá? É nossa, né? E que, se a gente considerar a ideia, né, bem questionável, de atribuir Deus a um pai, né? Eu não concordo bem com essa ideia, mas vamos aceitar para a gente poder raciocinar. Qual é o pai que quer que o filho se ferre? Não conheço, entendeu? Não conheço. Ele quer que o filho se dê bem. Então, vamos dizer assim, a depender do pai, ele quer que você consiga melhorar, evoluir. Se você não está melhorando, não está evoluindo, não é culpa do pai. É você que tem que aprender alguma coisa, né? Que antigamente era de um jeito e agora é de outro. Então, você precisa achar o seu tempo, né? Achar o que você precisa fazer agora. E calibrar, né? E essa coisa de... Tem outra turma também que se apresenta como um ateu, né? Não, porque eu não acredito em Deus. Tudo bem, ué. Você acreditar ou não acreditar, para ele não vai fazer a menor diferença, tá? Não está nem aí com você, né? Então, essa ideia de que a minha opinião é importante, eu acreditar ou deixar de acreditar é importante, isso é de uma infantilidade, assim, extrema, né? E, então, se nós dissermos aqui que se a humanidade é uma adolescente, eu diria que é uma adolescente, mas a maioria já está escorregando para baixo, não está escorregando para cima, tá? Então, você tem que... Está regredindo. Uma maioria na adolescência, uma boa parte dessa maioria está mais para baixo do que para cima, e uma outra parte está se tornando adulta, né? Então, quando a pessoa
vai buscar iniciação, vai buscar um colégio iniciático, vai buscar os mistérios, né? Então, Juarez se apresenta como um astrólogo há mais de 40 anos. Para fazer astrologia, meu amigo, você mexe com muito mistério. É o tempo todo, tá? E eu me entendo como um investigador de mistério há mais de 40 anos. Desde que era criança que eu questionava, falava, por que isso é assim? Ah, não, é assim porque é. Não, como é porque é? Tem que ter um porquê esse negócio, né? E aí, essa coisa de perguntar, de questionar, vai te trazendo uma responsabilidade também, né? Porque se você perguntou, vai ter uma resposta. E o que você vai fazer com a resposta que você obteve, né? E assim por diante. E quando eu estava fazendo o que era chamado de catecismo, né? Eu perguntava muito, né? Até o ponto que eu fui convidado a rezar mais e perguntar menos. O padre não sabia E responder, vem com essa. aí eu cheguei em casa possesso de raiva. Eu falei para minha mãe: pô, mas que escola meia-boca é essa? A professora não sabe responder. Chamou o chefe dela, ele também não respondeu, ainda disse que eu que tenho que rezar mais. Para que é isso? Então você vê que se a criança está perguntando, merece resposta. Que não precisa ser uma resposta acabada, mas um pouco para ela poder avançar. Porque usando o cristianismo mesmo como referência, que o mestre fala que o reino dos céus é das crianças. Quando ele está se referindo a isso, então velhinhos não entram no céu, é isso? Não. Ele está se referindo que para você entender o conhecimento divino, não é o adulto que entende, é o encantamento da criança. É aquele, nossa, é assim? Esse surpresa da criança, esse encantamento da criança é que faz a conexão com o divino. Então, assim, qual que é a diferença aqui? Que eu estou falando, nós estamos falando da criança, do adolescente, do adulto. Que nós precisamos galgar as etapas da vida sem anular a anterior. Então, Sim. dentro de uma pessoa madura, existe um adulto, dentro do adulto existe um adolescente, dentro do adolescente existe uma criança. Desde que você consiga usar cada uma no seu lugar, por exemplo, para investigar mistérios, a criança é o mais habilitado, cara. É o mais Com habilitado. certeza. Ele vai descobrir cada coisa que você fala, rapaz, como você descobriu isso? Entende? Né? Para contestar a ordem e buscar uma coisa nova, o adolescente é espetacular, cara. Né, tá tudo errado, o que é isso? Vou mudar tudo e tal. É ótimo. Agora, para fazer o seu caminho sem causar dano aos outros, tem que ser um adulto. Você tem que saber até onde você pode ir, né? E não tem problema. Ah, mas eu quero ir mais. Ué, você firma o pé onde você está, para você poder dar o próximo passo. Se você não conseguir firmar para dar o próximo passo, aí você não avança. Pode ser uma pesquisa científica, pode ser uma poesia que você está escrevendo, falando, não está certa essa rima, mas é essa que você tem hoje. Aí você vai trabalhar em cima dela até que você melhore e faz uma coisa melhor, né? E assim por diante. E quando você vai chegando a uma condição da maturidade, você tem as três anteriores vivas dentro de si, se você de fato tiver na maturidade. E tem gente que chega cronologicamente na maturidade, mas como emocionalmente não avançou, aí fica aquelas pessoas insuportáveis, azedas, né? Fala, meu Deus do céu, para que isso, né? Então, porque a pessoa não avançou, né? E então nessa questão que nós estamos tratando aqui, de se a humanidade é adolescente ou não, nós podemos dizer que sim. E agora, o que a gente faz com isso, então? Você tem que ter um meio de você se relacionar, né? Porque vamos imaginar que você vai atender um cliente seu. Se ele está numa linguagem adolescente e você falar com a linguagem adulta, ele não vai te contratar, cara, ele vai embora. Entendeu? Então, assim, tem que conseguir calibrar a sua linguagem, né, para você conseguir o melhor resultado, né? E então,
cabe a cada um de nós procurar o desenvolvimento e respeitar o ponto de observação do outro. Se o outro ainda está numa observação infantil, eu vou ter que usar uma linguagem infantil, se eu quiser comunicar com ele, né? Da mesma forma, a linguagem adolescente, é uma linguagem adulta e assim por diante. Então, cabe a você calibrar a sua linguagem para falar com os outros. Tá bom? Mas é agora. Como é que eu faço para descobrir em que ponto, né, que está o meu interlocutor? Então, aqui está. Qualquer coisa que aconteça, tem uma pergunta base, né? Que é quem vai ganhar o que com isso? Se você faz essa pergunta, uma pessoa qualquer que venha, traga para você um assunto, pergunta para ele isso. Ele vai reagir de algumas maneiras, tá? Então, por exemplo, se for infantil, ele vai querer ganhar alguma coisa com isso. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tinha folga só de domingo, eu quero de sábado também. Se tinha folga só de domingo, eu quero de sexta também, assim por diante. Tá? Se ele, no quem vai ganhar o que com isso? Vai falar, só pode ser aqueles marvadão que estão explorando os coitadinhos e tal, né? Se colocou como vítima, achou um culpado, tá adolescente. Tá? Então, uma fala de adolescente. Se ele responder, ele ou ela, né, responder, olha, quem conseguir fazer um melhor negócio é que vai ganhar com isso. Se fizer um bom negócio, vai ter uma retribuição, então vai ganhar com isso. E aí você já encontrou uma pessoa que está na fase adulta. Não é muito comum encontrar essa, tá? As duas primeiras são mais comuns. E tem uma quarta resposta. Quem ganha é a humanidade como um todo, porque se estamos todos evoluindo, né? Cada um que evolui ajuda os demais a evoluir, né? Então, com essas simples perguntas e observação das respostas, você vai conseguir interagir melhor. Como nós dissemos no início do vídeo, né? Que é chegando mais para o final, nós vamos te contar um jeitinho de você poder se relacionar melhor, poder ter uma melhoria na sua vida, mesmo com uma humanidade adolescente, ou não. Né? O que é que você pensa disso, professor Juarez? Não, achei legal, né? E também eu acho que tem uma outra pergunta, Ricardo, que é muito válido para a gente identificar, é o porquê. Por que que você quer isso? Por que que você acha isso é legal? Né? Porque eu gosto é infantil, né? Aí eu gosto, aí eu acredito. São respostas infantis, né? E se você vê uma resposta na linha do emocional, não é porque todo mundo aprova, porque é bom para todo mundo, né? Às vezes é muito emocional, né? Não tem. O adulto ele tem uma explicação lógica e prática, né? Coerente, pé no chão, sabe? E geralmente da natureza coletiva, né? Isso aí vai também ajudar bastante você a direcionar aí, né, a sua vida. Então, é importante, primeira coisa, você identificar aonde que você está agindo como criança, como adolescente, e aonde você age como adulto, né? Depois, quando você for lidar com as pessoas, que nem o Ricardo falou, não adianta, você tem que, sabe, falar a língua das pessoas. Eu, quando era bem mais novo, Ricardo, o meu irmão, ele mandou um cartão para mim, feito à mão, sabe? Aqueles de giz de cera, muito bonito, cartão de Natal. Eu não esqueci até hoje a mensagem, né? E a mensagem era a seguinte: os grandes mostram a sua grandeza na forma de tratar os pequenos. No nosso vídeo aqui, né? Os adultos mostram a sua adultez na forma de tratar os adolescentes. Não dá para você tratar uma pessoa que está agindo de forma adolescente, infantil, como adulto. Entenda? É como se você fosse um adulto na escola, né? Na escolinha das crianças. Você tem que ter paciência, né? Não discutir coisa que não precisa, que não adianta querer discutir, né? Não entrar na onda do emocional, porque eles jogam muito emocional, né? O adolescente, ele vai jogar, ninguém me ajuda, meu Deus do céu, vamos ajudar, que não sei o quê, coitado, mexe com o emocional.
não cai na onda. Não se sinta culpado. Isso aí. Vamos salvar as girafas da Amazônia e vai por aí, vai, né? O negócio é A complicado. girafa da Amazônia. Isso aí teve uma época, a gente pensa que é brincadeira, não, mas teve uma época que teve protesto nesse negócio aí. O pessoal falando disso, eu falei, gente, não é possível, você precisa estudar um pouquinho, que está passando vergonha, né? Está falando de uma coisa que não existe. Aí eu entendi o termo da vergonha alheia, né? Você fala, pô, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu estaria passando vergonha. Mas a maioria das pessoas que estão nessa posição adolescente ou infantilizados, eles nem sentem vergonha, eles estão falando negócio, estão achando que estão abafando, que coisa. Começou chique de falar essas coisas aqui e um monte de bobagem, né? Um monte de abobrinhas, né? Agora, é importante que a gente respeite o ponto de cada um também, né? Se a pessoa pensa desse jeito, bom, a vida é dela, o que eu tenho com isso? Né? Não tem que ficar aqui agora também catequizando as pessoas, querendo obrigá-las a fazer alguma coisa. Não, porque essa questão aqui, vamos falar assim, da realidade oculta, ela é percebida de acordo com o seu nível de consciência, né? Então, muitas vezes, a pessoa que começa a ascender na consciência, ela começa a querer pregar para os outros. Vira um pregador, vira um cara que quer catequizar os outros. E aí fica chato, né? Porque eu faço uma analogia assim: imagina que nós fomos para o litoral lá, alugamos uma casa, né? E fomos com uma turma passar lá um feriado, fim de semana no litoral. Tá lá 10 pessoas na casa. Aí de noite lá tomaram uma bebidinha, não sei o quê, bateu o papo, aí foi dormir. Aí tem aquele figurinha que acordou às 4 da manhã, antes do sol nasceu, e falou, nossa, que maravilhoso isso aqui. Pô, poxa, acho que eu vou dar uma caminhada na praia, vou fazer alguma coisa. Tem outra figurinha que acordou cedo também, que fala, gente, vocês precisam acordar, vem ver o negócio aqui, isso aqui. Deixa os outros dormir sossegados. Que mala sem alça que você é, que não vai acordar no seu tempo. Não, mas ele não vai ver o sol nascer, mas talvez não seja o tempo dele de ver o sol nascer. Então, quando fica nessa coisa de pregação, a pessoa deixa de usufruir o momento, né? A possibilidade de estar aqui, vivendo Mas esse também, nascer do sol, essa caminhada, esse momento de conscientização, porque tem uma coisa que... Tem até um livro que chama Ahá, né? Quando você encontra nossa, que coisa fantástica! Esse negócio é tão fantástico, você não consegue me dizer o que é. Você acessou um patamar de consciência que não cabe dentro da palavra. Como é que você vai me dizer, em palavra, alguma coisa que não cabe dentro de palavra? Né? Para acessar esses patamares, você precisa conviver com pessoas que também estão almejando voos mais altos, mais profundos, né? E aí, naturalmente, vai acontecer coisas desse tipo. O que não é o caso da conversa que nós podemos ter na plataforma aberta, né? Aqui tem que ser uma conversa bem genérica, né? Não dá para aprofundar, porque não seria compreendido pela maioria da população e, pior ainda, os algoritmos podem derrubar nosso vídeo aqui por alguma fala não aceita, né, pelo convencional, né? Então existe aí um movimento, não, já tem a infantilidade natural do ser humano, mas há uma sim. galerinha que está no controle aí, favorecendo o possível para infantilizar mais ainda, né? Então qualquer fala que põe o ser humano para pensar não é muito benquista num mundo em que está se pondo as pessoas para dormir, né? Então, digamos que nós estamos aqui para incomodar. Aliás, vou contar uma coisa para vocês que aconteceu semana passada. Teve um evento aqui de literatura e eu participo aqui do grupo de escritores de São Lourenço, Fonte das Letras. Nós fomos a Lambari no sábado anterior, prestigiar o evento deles. O evento é uma turnê da Flavir, né?
E aí ele teve um sarau aqui em São Lourenço, né? E aí cada um de nós do nosso grupo lá fez um poema, um texto, alguma coisa e foi lá apresentar. E o tema era mulheres afrocentradas, né? Então, é um tema assim que leva para um viés discriminatório e vitimista. Aí cada um falou o que tinha que falar e depois teve a permissão se alguém queria falar mais alguma coisa, aí eu fui lá. Agora, não. Destoar. Bom, o pessoal disse lá da dor de ser discriminado, né? Eu conheço essa dor, porque desde os 14 anos, depois que eu tive, né, uma amputação aí na mão direita, que inclusive que me tornou fora do convencional, né? Eu não conseguia arrumar emprego, né? Então, assim, eu sentia discriminação de todas as formas. Ah, não é discriminação racial? Meu amigo, discriminação é discriminação, não importa qual seja, tá? E aí você tem que ver o que você vai fazer com isso. E é o seguinte, ao invés de recuar, disse com todas as letras, fraco é quem discrimina e não quem foi discriminado. Porque se a pessoa precisa usar de um preconceito racial, ou social, ou econômico, ou que raio de preconceito for, para oprimir o outro, esse cara é muito fraco. Ele não consegue competir com você. E eu deixo muito claro que eu estou aqui para perturbar mesmo, não estou aqui para fazer graça. Então eu faço o meu melhor e pronto. E todo lugar que eu trabalhei, eu fiz o meu melhor e eu sempre fui muito bem posicionado, né? Entende? Por quê? Porque eu faço, eu entrego. E a equipe, as minhas equipes, toda a equipe que eu tive sempre foi multietnias, tá? Multiminorias. Toda essa papagaiada que se fala hoje em dia, a gente tinha de tudo na equipe. Nunca teve nenhuma restrição por qualquer coisa. Não, tem que entrar o regime de cota. Não tem disso, não, tem resultado. A cor da pessoa não interessa. Se é casado, se é solteiro, não interessa. Se tem filho, se não tem filho, não interessa. Interessa que a pessoa entrega, tem que ser recompensado, tem que ser remunerado, né? E qualquer empresário ou empreendedor que não priorizar isso, o que traz resultado, o negócio dele vai para baixo. Vai para baixo. Para o negócio ir para cima, ir para frente, você tem que ver quem está entregando resultado, independente da cor dos cabelinhos, ou da cor da figurinha, ou da condição física. Nunca deixei de entregar resultado por qualquer limitação física. Me adapto, me adapto. Meu avô já falava que quem tem perna curta acorda mais cedo. Tá bom, o que quer dizer isso? Porque os passinhos dele são menorzinhos, né? Então tem que acordar mais cedo para ele chegar na hora, né? Quem tem uns pernão, não precisa tanto. Então, aí, me perdoe, né, as pessoas que estavam com um viés vitimista, mas eu roubei a cena do negócio para vamos para cima, cara. Não tem que ser vitimista, não, vamos para cima. Faz o teu melhor e perturba o povo mesmo. E foi bom, foi bom. Acho que não Ricardo, você foi estava falando aí, intencional, não pode foi falar. intencional, não planejei isso, né? Embora o poema que eu fiz um poema sobre o Machado de Assis. E eu vou descrevendo que ele era branco para os pretos e era preto para os brancos. O pai dele era branco e a mãe era negra. E o pai morreu, ele tinha 10 anos de idade, a mãe morreu, ele tinha 25 anos de idade. E se você vê o que ele produziu de literatura, ele questionou o comportamento humano antes do Nietzsche fazer isso na Alemanha. Ele já estava fazendo isso aqui no Brasil. Tá? Ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras, primeiro afro-brasileiro presidente. E foi um dos fundadores da Academia de Letras. Então, o cara não é fraco, não. Um cara que ele queria aprender francês e, obviamente, não tinha dinheiro para pagar curso de francês. Ele arrumou um emprego numa loja, numa venda, uns secos e molhados lá de um francês. Falou, eu aprendo francês. E aprendeu. Entendeu? Eu tenho orgulho desse cara, sabe? A gente tem que valorizar as pessoas pelo que elas entregam e não por qualquer etnia. Ele transformou o preconceito contra ele em força para ir para frente e bora fazer o meu melhor. E ele fez, tá? Então,
Eu entendo assim, ele saiu da adolescência e foi para se tornar adulto, um adulto mesmo, entregou a real, na real mesmo, entendeu? Sim. Não ficou com conversa fiada, não. Então, se um de nós pôde fazer, e ele pôde, então todos nós podemos. Aí cada um tem que achar o seu caminho, né? Porque o seu caminho é seu, não é meu, é único. Não tem, não existe dois Juarez, não existe dois Ricardo, não existe dois nada. Cada um é único. Então, fazer o que você pode hoje. Professor, da minha parte, eu acho que entregamos o que era para entregar. Até uma cerejinha do bolo de brinde aí. Deixa eu só comentar uma coisa. Você falou da questão da pregação, né? Eu acho interessante porque a pregação também é uma atitude infantil. Ela é imatura, não tem lógica, né? Isso aí por trás da pregação tem muito aquela questão da moda, né? Hoje tem muito isso. A moda é usar brinquinho, a moda é usar cabelo colorido, a moda, né? Sexualmente tem uma moda aí também, gente. Moda. O adolescente ele precisa disso porque ele ainda não tem a personalidade dele definida. Então ele tem que ter uma aprovação de grupo. Isso o Ricardo pode explicar melhor do que eu, né? Que é a área dele, tá? Então, assim, moda, sabe, é coisa de adolescente, seja o que for, até na religião, né? Trabalho, né? Não, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser advogado, que está na moda, que tá... a maioria concorda com isso, né? De repente, o maluco lá resolve ser astrólogo, né? Não está na moda ser astrólogo, né? E essa questão também que o Ricardo acabou de citar, o preconceito, é outra coisa de moda, né? Esse termo moda, quem fez faculdade sabe muito bem, quem fez estatística, né? Que a estatística é muito usada na metodologia científica para você produzir trabalhos científicos. Moda, o que é moda? Moda é aquilo que a maioria faz. E quando você não faz o que a maioria faz, você está errado, você só não está na moda. Mas, né, você não está errado necessariamente. Tem que você pensar por você mesmo, que nem o Ricardo nessa apresentação de arte aí, ele saiu da moda, ele não estava fora de moda ali, né? Ele não tá. Mas o adulto, ele tem a personalidade dele, né? Sabe? É aquilo que eu falei, na adolescência começa o processo de individuação. E para você ser indivíduo, você tem que ter coragem para sair da manada, para sair do gado, entendeu? Porque você está no gado é fácil. Você não tem que ter personalidade, você vai, né? É que nem você sair do metrô lá da estação da Sé em São Paulo ao meio-dia. Você não precisa fazer nada, o povo te leva. Ele vai te encostando, vai te empurrando, você sai, ele te leva, né? Agora, você ter a sua personalidade, você tem que ter muita coragem e muita convicção. Mas é o que vai te fazer feliz, de fato. A moda, você vai estar sempre procurando satisfazer a moda. Qual que é a moda? A moda é vestir verde. A moda é vestir vermelho. A moda, sabe? Você está sempre correndo, ansioso, angustiado, correndo atrás, porque é dos outros. Quando você desenvolver a sua personalidade, você crescer, ter uma consciência adulta, você vai ser você. Simples assim. Paz. Olha, se você gostou, curta, compartilhe com quem você acha que pode curtir, se inscreva no canal, tá? A gente está sempre trazendo vídeos aí diferentes, né? Com uma visão diferenciada, uma visão oculta de coisas triviais que às vezes as pessoas não pensam para refletir, né? Show de bola. Curta, compartilha, deixa o seu comentário aqui para a gente desenvolver novos temas, né? Pode sugerir temas, né? Isso. E pode criticar também, não tem problema nenhum, não precisamos concordar. Acho que a diversidade faz parte do desenvolvimento, né? Quanto mais diverso, melhor. É bem-vindo. Então, até o próximo Realidade Oculta. Até. Tchau, tchau.